Olá, amigos da TV Humana. Sou Anísia Ontem, do Limites na Eternidade. E, mais uma vez, aqui estamos, agradecendo sempre a audiência e sempre pedindo para que nos sigam nas nossas redes sociais. A programação é bem variada e vale a pena. O episódio passado eu falei de Salomão e esse rei, que foi o terceiro e último rei de Israel como um todo, ele tem poucos dados dentro da biografia bíblica. Então, apenas que ele era sábio, tudo aquilo que nós já sabemos. Só que existem lendas, e por trás das lendas nós não sabemos se existe verdade, mas eu sempre acredito que onde há fumaça, há fogo. E nunca uma lenda, ela se origina do nada, ela tem que ter um embasamento. Lá no início, lá no passado remoto, essa lenda, ela teve início e é embasada em algum fato real, que com o passar do tempo, evidentemente, pode ser aumentado, pode ser fantasiado, mas isso ocorreu com o rei Salomão. Existem alguns estudiosos, que fizeram um levantamento da vida dele, da vida não como um rei, mas como um sábio, meio mago. Então, muitos mistérios envolvem a vida de Salomão até os nossos dias. Como eu falei, a Bíblia é muito resumida em relação a ele, E nós sabemos que ele também serviu de inspiração a muitos cineastas, como George Lucas, nos Caçadores da Arca Perdida, As Minas do Rei Salomão. Tudo o que a respeito de Salomão é grandioso. Segundo as narrativas lendárias, ele tinha um anel, e esse anel era um anel mágico que dava a ele poderes de subjugação, segundo contam aí, a 72 demônios. Demônios no sentido de gênios, porque a tradução de demônios é gênio. Então, a Bíblia ela só vai falar em demônio já no Novo Testamento. No Antigo, essa palavra ela não existia porque ou era aramaico ou era hebraico. Então, não tinha a palavra demônio. Depois que vem o daimon, e os daimons são gênios, são grandes inteligências. E esse anel de Salomão, dizem que ele era, vamos dizer, mágico, E ele, com esse anel, ele tinha poderes, assim, sobrenaturais, esses poderes sobrenaturais, Que tornou possível, inclusive, algumas construções. Evidentemente que nós temos aí o templo de uma forma muito estranha de construção, Porque através vamos dizer assim, dos desenhos, que o próprio Senhor passou para Davi, lá quando ele foi no monte lá, que depois ficou o Monte Sião, ele recebeu uma maquete, na verdade, do templo como deveria ser. E isso daí, foi construído por Salomão, só que tinha algumas exigências, entre elas não podia nada de metal tocar na construção, as escadas em caracóis. Então, se nós analisarmos hoje, é muito complicado, nós pensarmos assim, nós vamos fazer escada em caracol sem usar nenhuma ferramenta de ferro ou de aço, enfim. As pedras tinham que ser exatamente aplainadas, elas tinham que ter o mesmo tamanho, elas não tinham argamassa entre elas, era
uma é sobreposta, ou seja, era uma construção, eu digo assim, não na mesma proporção em tamanho, mas ela é tão instigante quanto as construções das pirâmides em várias partes do mundo. Não me refiro apenas às do Egito, que são as maiores, evidentemente. Há alguns que registraram que ele tinha uma carruagem. Essa carruagem, ela conseguia fazer voos, então eles chamavam de carruagem celeste. E aí, através dessa lenda, que foi inspirado nessa lenda, que alguns filmes aí vieram mais tarde com uma fantasia muito grande, trazendo o tapete voador. Ele tinha, assim, a facilidade em negócios, em abrir, fontes, caminhos de negócios. Então, ele era um grande visionário. E ele fez expedições marinhas, em parceria com o rei de Tiro. E diz que nessas expedições que eles fizeram, eles chegaram até a América do Sul, naquele tempo. Então, eles chegaram nessa terra que lá atrás os deuses chamavam a terra além dos oceanos. E ele, além dele ser assim extremamente, digamos, sábio, ele tinha conhecimento em astrologia, que na verdade hoje nós falamos astronomia, mas ele conhecia exatamente todo o mapa celeste e é o mesmo mapa celeste que lá na Mesopotâmia foram encontrados, nas tabuletas, é o mesmo mapa que os deuses deixaram por lá. Então ele também tinha essa facilidade de conhecimento com astrologia e também outras ciências que também já falei. Sobre o anel, de Salomão, conta-se uma lenda que um dia ele estava para fazer a festa dos tabernáculos, que é uma festa que perdura até hoje no costume judeu. Então ele chama um criado e fala para ele: sai pelos reinos e procure um anel mágico. E esse criado, ele saiu e começou a perguntar para um, para outro, foi em vários reinos atrás desse anel mágico e ele não encontrou. E a festa dos tabernáculos, quando ele foi chamado de ser criado, ela dali exatamente há 6 meses aconteceria. E ele tinha, o rei Salomão tinha que estar com esse anel. E esse criado, ele percorreu todos os reinos ali em torno, em vários lugares. Ninguém tinha conhecimento desse anel. Ele já estava frustrado, já sabia que a sua missão tinha falhado, então ele volta. Ele volta desanimado e ia ter que encarar o rei e falar: olha, infelizmente não existe anel mágico em lugar nenhum. Mas quando ele estava retornando, ele encontrou assim num vilarejo bem simples, um ourives, um senhor já de idade. Ele falou: não custa eu arriscar perguntar para ele se ele conhece algum anel mágico. E aí foi o que ele fez. Ele perguntou para esse senhor se ele conhecia. Ele falou: sim, eu conheço. E aí ele fez esse anel. O que muita gente pensa que o anel seria de ouro e coisas assim maravilhosas. Não. O anel era bem simples, porque o anel era de cobre. E ele tinha umas inscrições que ninguém conseguia assim decifrar. Mas quando o Salomão pediu para esse servo ir atrás desse anel, ele falou que esse anel tinha que ter um componente importante. Aquele que estivesse
sorrindo ficaria sério, e aquele que estivesse sério ficaria sorrindo. E aí, esses ingredientes todos, né, foi impossível, mas esse senhor, esse aldeão, então ele deu e fez o anel, né, com essas inscrições. E as palavras que estavam lá era Gamze Yavor. E ele veio com esse anel um dia antes da festa e entregou para o rei. E o rei ficou feliz, né? Porque ele estava tão feliz de ver o anel, que quando ele olhou para o anel, ele ficou sério. Então era aquele anel mesmo. E as pessoas que ele mostrava o anel, que estavam tristes, sorriam. E aí ele percebeu que realmente o anel tinha um efeito bem interessante e importante, né? Essa coisa da magia de mexer com o humor das pessoas. Mas o que será que estaria escrito nesse anel? E até hoje, se nós formos verificar por aí, quem está vendendo o anel de Salomão, uma cópia, evidentemente, ele tem essa inscrição. Então, esse Gamze Yavor significa isso também vai passar. Então, dá para entender agora o motivo da tristeza e o motivo do sorriso. Bom, existe também um livro chamado Quebra Negaste. Esse livro, né, também conhecido como Livro da Glória dos Reis da Etiópia, que fala também a história dele com a rainha de Sabá, né, que é a Maqueda. E então conta-se, né, nesse livro que Salomão era extremamente grandioso, né? E eu já falei também no episódio passado sobre o filho que eles tiveram juntos, a rainha de Sabá, que é Maqueda, e o filho que se chamava Menelik, que depois recebeu o nome Davi, do avô, né, em homenagem ao avô que ele não conheceu. Enfim, essa rainha de Sabá, né, ficou registrada a história no livro da glória dos reis da Etiópia. Então, até hoje, eles são, vamos dizer assim, eles têm orgulho, né, de mostrar esse registro onde está contando a história do Salomão e da rainha de Sabá. Sabá era um lugar, né? Uma outra curiosidade é que o Palácio de Salomão era muito mais suntuoso do que o próprio templo. Inclusive, né, parece que o templo demorou 13 anos para ser construído e o palácio foi muito mais rápido. O trono dele, para chegar até o trono de Salomão, tinha 7 patamares, mas não eram degraus, eram patamares. Então você atingia um patamar, depois outro patamar. E esses patamares, eles eram enfeitados com leões de ouro puro, né? Águias. Essas águias eram mecânicas, elas tinham lá uma tecnologia que elas, quando ele chegava, sentava no trono de ouro puro, que era uma fábrica de ouro, e quando ele sentava no trono, as águias vinham mecanicamente, né, e colocavam a coroa em sua cabeça. Então era uma coisa assim, realmente, para o tempo, era algo muito, né, uma tecnologia que a gente não faz ideia. E quando no trono, né, dos dois lados assim, eram 2 leões, também ouro batido, e conta-se, né, que esse trono foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia quando ele invadiu Jerusalém. E aí vem as lendas, né, que
quando Nabucodonosor colocou o trono também no seu suntuoso palácio, os leões avançaram sobre ele e o que resultou que ele ficou manco. Então, isso são lendas, né? E depois que este trono também, depois que caiu o Império Babilônico, foi levado para o Egito, acontecendo a mesma coisa com o rei do Egito. Ficou com problemas, né, nas pernas, porque os leões atacavam. Não sabemos como isso poderia acontecer, mas é a lenda, né? E segundo alguns pesquisadores, esses animais, conforme ele ia subindo, né, os patamares para chegar no trono, eles tinham sons característicos. Até tem uma gravura onde mostra toda essa suntuosidade, todos esses animais e ele no trono. É uma gravura bem interessante. Salomão, ele teve, vamos dizer assim, muitas esposas. Não vou falar por enquanto em harém, mas ele teve muitas esposas, né? 700 esposas e 300 concubinas. E os historiadores diminuíram isso para 70 esposas e 30 concubinas, mas não, ele tinha muitas esposas. Evidentemente que muitas dessas esposas nunca viram esse rei. Muitas nem saíram dos seus países, mas ele casava para fazer o quê? Aliança. Então era um acordo comercial com os países, onde ele fazia aliança através de casamento. Agora, uma coisa assim que está registrada, inclusive no livro de Reis, no capítulo 11, de 1º Reis, a riqueza que esse homem tinha. Era assim, algo absurdo. Colocando-se nos dias de hoje, dá uma fortuna assim incalculável. Então, ele teve, né, num ano, isso afluía para ele, no ano, 666 talentos de ouro. Cada talento, né, valia ou pesava 59 quilos. Hoje, no dia de hoje, pelo menos nesse nosso ano de 2023, a cotação estava em 350 mil reais o quilo do ouro. Vezes, né, 59,90 que era cada talento, nós vamos ter aí um valor de 20.650.000 reais. Mas eram 666 talentos que ele tinha por ano. Então, essa conta vai dar 13.752.900.000. Era muito dinheiro, era muito dinheiro. Mas se entrava assim tanto dinheiro, também saía. Porque, afinal de contas, mesmo que as esposas não tivessem no seu harém, ele tinha que manter, sustentar essas mulheres. Ele tinha um compromisso nupcial, então ele tinha que sustentar. E também tinha as concubinas, que eram tidas como princesas também, e tudo isso, né, esse alto padrão de vida que ele tinha, imaginem quantos filhos, e isso então aumentava demais a sua despesa, né? Além dos seus luxos, ainda tinha as grandes construções que ele fazia, sempre em parceria com alguém, outro rei, de outro reino. Então ele sempre fazia isso e lá vinha uma esposa para ele. Então ele tinha, apesar de todos esses gastos com as suas esposas, com concubinas, com as suas construções, ele tinha também os seus hobbies. Seus hobbies não eram baratos também. Ele tinha um hobby, por exemplo, por cavalos. E não era qualquer cavalo, eram cavalos bem caros, né? E outra coisa que ele também gastava muito dinheiro era com animais raros ou animais exóticos que ele achava que tinha que ficar dentro do seu palácio.
Mas, né, além dele ter toda essa vida, ele tinha também as enormes construções, e essas construções é que foi, digamos assim, o calcanhar de Aquiles de Salomão. Porque com a despesa que ele tinha, pessoal e como investidor enfim, né, ele tinha também que pagar trabalhadores. Só que para ele desembolsar e pagar esses trabalhadores, como ele fez com o rei do Líbano, que é atualmente Líbano, né? Quando ele importou as madeiras, então o rei de lá que mandava os seus trabalhadores trazer a madeira. Então, esse trabalho era um trabalho do outro país. Mas para fazer todas as construções, principalmente, né, os muros que ele estava reformando e em muitas partes ele estava murando a cidade de Jerusalém, era um trabalho muito grande. E isso também trouxe, digamos assim, algo, né, que ele praticou e ele ficou impopular. Para manter toda essa riqueza, ele teve que tributar o povo. Então, além do povo, das 12 tribos já terem lá a sua despesa diária, que não era pouco, eles tinham que produzir para manter essa riqueza diária, né, o luxo. Ele tinha uma tribo que foi dividida ao meio, porque eram os 2 filhos de José, aquele lá, filho de Jacó, que foi vendido no Egito. Na verdade, as 2 tribos receberam o nome de Efraim e Manassés. Então, essas 2 tribos, na verdade, era a tribo de José. E foi nessas 2 tribos que ele tirou. Ele tirou muitos trabalhadores e fez, né, praticou o trabalho forçado. Então, eram homens que tinham que trabalhar até se esvair em forças e tudo mais, muitos morriam. E então, esse trabalho ele era coordenado pelo governador daquela tribo, que era um homem chamado, um jovem ainda, chamado Jeroboão. Esse Jeroboão, ele começou a mostrar a sua facilidade, né, a sua potencialidade administrativa, quando ele era apenas um oficial de Salomão. E aí, quando ele viu que esse moço tinha muito potencial, ele colocou como governador e também coordenador das construções com esse trabalho forçado, ou trabalho escravo. Se bem que o trabalho escravo daquela época era diferente daquilo que nós entendemos. Não havia o problema da cor, eram povos que eram conquistados e faziam daí o trabalho forçado, mas nesse caso não. Nesse caso ele foi pegar, né, 2 tribos onde tinham israelitas. E então ele começa a conquistar o quê? A antipatia também. Então começa a ter uma revolta. Alguns, não muitos, né? Mas alguns da sociedade da época se revoltaram e tiveram que fugir dali porque eles foram tidos, né, como, sei lá, podiam de repente aclamar, fazer uma revolta, enfim. Então eles foram embora para o Egito. E o faraó do Egito acolheu todos com muita cortesia, deu terras para eles ficarem. Um deles, né, ele deu até a própria cunhada como esposa. E, enfim, então havia aquela cooperação do Egito, né, em relação aos refugiados de Israel. E esse Jeroboão, ele levou
ele levou ao conhecimento de Salomão que existia, sim, um desagrado muito grande da população pelos altos tributos, pelos trabalhos forçados, e isso também fez com que Jeroboão fosse tido como persona não grata dentro de Israel. Mas antes disso, enquanto ainda ele estava, né, fazendo o seu gerenciamento e o seu governo, um dia ele saiu de Jerusalém, foi fazer uma viagem a negócio, e no caminho ele encontrou um profeta chamado Aias. Esse profeta, quando ele vinha vindo, eles, né, que se encontraram, então Jeroboão notou que ele estava com uma capa nova. A capa, naquele tempo, era equivalente assim ao carro nos dias atuais. Ela servia de cobertor, ela servia para mostrar, né, determinada classe social, ela servia, enfim, ela, quando tinha algum devedor, ele penhorava a capa, né, para pagar a dívida. Então, a gente percebe que a capa era algo realmente muito importante. E quando esse profeta viu Jeroboão, ele tirou a capa dele e rasgou em 12 pedaços. E deu 10 pedaços para o Jeroboão. E o Jeroboão ficou sem saber o que aquele senhor, né, aquele profeta estava fazendo. Ele falou: você governará 10 tribos de Israel. Apenas 2 ficarão com Salomão em memória a Davi, porque ele se curvou aos deuses e, ou seja, desagradou completamente o Deus de Israel. Então, como ele tinha esposas, né, que adoravam diversos deuses na época, não eram tantos, né, mas até eu listei alguns aqui, que vinha assim da raiz de Marduk, né, que era o mesmo deus Marduk. Então lá o Milcom, o Quemos, o deus Moloque, era tudo Marduk, né? E a deusa Asterote, que também era Ishtar, e também a Inanna do clã de Enlil. Então ele também adorava esses deuses. E o tempo passou, e segundo os seus historiadores, ele passava mais tempo no harém do que no templo. Então ele foi se afastando mesmo, né? Então era uma coisa assim, meio que natural. E aí ele granjeou também, vamos dizer assim, né, o ranço do Senhor de Israel. E aí, então, esse Jeroboão, que era originário da tribo de Efraim, ele ficou com os 10 pedaços, sabendo que mais tarde ele seria o rei, né, de 10 tribos. Nesse momento, Salomão estava aterrando o lado leste de Jerusalém, provavelmente para a construção dos muros, né, reformando as muralhas, que também a cidade já era murada, mas evidentemente que depois de tantos ataques, ela precisava de uma reforma, né? E aí, entre esse eixo de tempo que aconteceu, né, um encontro com esse profeta. E aí o Senhor falou, né, que Salomão tinha mesmo caído em desgraça. E aí, a partir de então, Salomão, ele estava velho, e dentro da sua mentalidade, né? Inclusive tem um livro que se chama As Clavículas do Rei Salomão, que ele escreveu esse livro, segundo, né, alguns historiadores, que ele escreveu esse livro para o filho que ficaria como seu sucessor, que se chamava Roboão, que era ainda muito jovem, né? E ele seria então o sucessor. Só que
dentro da concepção de Salomão, tudo continuaria como sempre foi, e que Roboão seria, então, um excelente sucessor. Mas não foi isso que aconteceu. Com a morte de Salomão, vai acontecer algo muito, vamos dizer assim, terrível para Israel como um todo, porque vai haver mesmo a separação. E no próximo episódio eu trago as informações de como aconteceu. Então, até lá, continue sempre nos prestigiando, obrigado pela preferência e até a próxima.